Bom dia a todos. 1 Samuel capítulo 21, a fuga de Davi. Davi foge para Nobe, uma comunidade sacerdotal, usada pelos sacerdotes após a destruição de Siló. Lá ele encontra Aimeleque, bisneto de Eli, mas esse vê Davi como um perigo. Davi o engana, fazendo-o acreditar que estava em uma missão secreta para o rei. Versículo 2. Pede pão para ele e para seus jovens, ou seus soldados. Mas o único pão que havia era aquele consagrado ao Senhor, os quais só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Versículos 3 a 5. Mas Davi o convence que seus soldados não haviam feito nada impuro, nem tocado em mulheres, e que os pães não eram mais sagrados, uma vez que já haviam sido substituídos por outros, e que aqueles sim eram sagrados. O sacerdote então lhes dá o pão sagrado, e o que parece ser um sacrilégio foi na verdade explicado por Jesus mais tarde, quando ele diz, se referindo a este episódio de Davi, em Mateus 12, do 2 a 4, que diz assim: E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus estava dizendo aos fariseus da época que a preservação da vida prevalece sobre qualquer mandamento, enquanto explicava a eles, os fariseus, com respeito ao sábado. Davi então é denunciado ao rei por Doeg, um edomita, que estava no templo quando Davi foi lá. Versículos 7 e 8. Davi foge então para Gibeá, e lá pergunta pela espada de Golias, o gigante que ele havia derrotado. Versículo 9. O governador de Gate, chamado Aquis, pergunta se aquele não era Davi, o rei da terra, já anunciando a ascensão dele ao trono. Fica com medo de que tenha ido lá para os destruir. E Davi caiu então nas mãos dos filisteus. Versículos 12 e 13. Davi finge estar louco, segurando as portas do portal e espumando pela barba. Aquis então desiste de incluí-lo como soldado do seu exército e o expulsa de lá. Versículos 14 e 15. Parece que não havia lugar para Davi nesta terra, não é mesmo? Por onde quer que fosse, era perseguido e ameaçado. Saiba que quando você se sentir assim como ele, acuado, desprezado, humilhado e perseguido, é quando o Senhor entrará com providência para protegê-lo, honrá-lo e fazê-lo ser exaltado sobre todos os que buscam sua vida para destruir. Vamos continuar então nessa fuga de Davi e ver o que Deus fará para dar-lhe o lugar que prometera a ele, o lugar de rei de Israel. Amém? Um abraço e até amanhã.